Pessoal, então na aula de hoje nós fizemos a correção de alguns exercícios envolvendo o cálculo do MMC. Né? Nós vamos terminar a próxima aula de resolver os próximos, mas eu peço para que vocês treinem um pouco em casa, pensem um pouquinho sobre eles. Só que eu também expliquei uma forma prática de resolver o MMC, porque daquela forma que nós fazemos usando os múltiplos, na sequência dos múltiplos no número, depois circulando, para algumas situações dá um trabalho de calcular daquele jeito. Existe uma forma prática, chamada método da decomposição, também chamado de processo prático. Ele realmente é muito prático. No princípio parece que ele é trabalhoso, mas ele é muito útil para números muito altos, né? Quando a gente tem números muito altos, muitos múltiplos, né? Que a gente quer encontrar o mínimo entre eles. Né? Nós podemos encontrar o MMC de 3, de 4, de 5 números ao mesmo tempo. Então ele é um método muito prático mesmo, certo? E ao mesmo tempo ele parece difícil, mas ele é gostoso. Quando a gente pega o jeito de calcular, ele é muito gostoso de fazer, certo? Então, qual que é a ideia, né? O método da decomposição. Primeira coisa que nós precisamos saber é quem são os números primos. Os números primos são aqueles números que são divisíveis, né? Tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2, o 3, o 5. Por que o 4 não é um número primo? Porque o 4, além do 1 e do próprio 4, eu consigo, o 2 consegue dividir o 4. Então ele não é considerado primo por conta disso. O 7, por exemplo, por que é primo? O 1 e ele mesmo consegue dividir o 7. Se eu testar outros números, a gente não consegue dividir, né? Divisão exata. A gente fala, consegue dividir, no caso, divisões exatas. Por exemplo, o 9. Por que o 9 não é primo? Se eu pegar o 9 e dividir por 3, dá uma divisão exata. Então, o 9, além do 1 e do próprio 9, tem como divisores o 3. Por isso que ele não é um número primo. A ideia de número primo é essa. Um número que tem apenas como divisores o 1 e ele mesmo, ele próprio. Muito bem, sabendo, claro que os números primos são infinitos e não tem uma regularidade muito definida, né? Mas eles têm, claro, existem bastante estudos voltados aos números primos, mas ele são números que têm uma particularidade, uma característica muito interessante, tanto que é usado na criptografia até, né? Mas eles são infinitos. Se os números são infinitos, os números primos também são infinitos, certo? Característica, o único número par que é primo é o 2. O restante, todos são ímpares. E claro, que tem números ímpares que não são primos, que é o caso do 9. Né? Nós vimos, o 15 também não é número primo. Né? Eu consigo o 15, quem consegue dividir o 15? Além do 1 e do próprio 15, o 3 consegue dividir o 5. Né? Se eu fizer lá 15 dividido por 5, o resultado da divisão dá exato, dá 3. Né? Muito bem. Qual que é o procedimento, então? Nós queremos encontrar o MMC de 24 e de 60. O que nós vamos fazer? Ao invés de fazer a sequência dos múltiplos, nós vamos pegar o 24 e o 60 e colocar aqui. 24 e 60. E vamos fazer um traço do lado. Esse traço pode variar muito o tamanho. A gente pode ter um traço pequenininho, vamos separar aqui. Posso ter um traço curtinho, pode ser um procedimento comprido aqui, aí vai variar muito dos números. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o primeiro número primo, que é o 2. Ele consegue dividir o maior número possível de números. Né? O 24 e o 60, como são pares, eu consigo dividir por 2. Então, vou pôr o 2 aqui e vou fazer divisão. 24 dividido por 2. A gente pode fazer mentalmente. Eu não consigo mentalmente. Vai lá no rascunho e faz divisão. Vem lá, 24 dividido por 2. Como a divisão por 2 é fácil, né? Dividir ao meio, 24 dividido por 2 dá 12. E ao mesmo tempo eu vou fazer a divisão do 60. 60 dividido em duas partes, né?
Duas partes iguais vai dar 30. O que acontece? Eu vou fazer divisões sucessivas. Vou fazer novamente, tentar dividir por 2. Eu consigo dividir o 12 e o 30 por 2 de novo. Vou colocar o 2 novamente aqui e vou dividir. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. Aí eu vou olhar para esses números, eu ainda consigo dividir por 2? O 6 eu consigo dividir por 2, né? Então eu vou repetir o 2 novamente aqui. 6 dividido por 2, 3. E o 15 não dá para dividir. O que acontece quando não dá para dividir? A gente vai abaixar o número, certo? Então formou, nós temos agora o 3 e o 15. O que acontece? Nem o 3 nem o 15 eu consigo dividir por 2. Então, eu não vou mais colocar o 2 aqui. Vou pensar em outros números primos que eu consiga dividir aqui. Então, tentar o próximo, que é o 3. Eu consigo dividir 3 por 3? Sim, né? 3 dividido por 3 dá 1. E o 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E aí, nós dizemos assim, que quando um dos números acabou no 1, ele acabou o procedimento. Mas como tem esse aqui, a gente vai continuar. Esse que já acabou, a gente desce, né? Copia de novo, só para ficar tudo por igual, organizado. E aqui, né, no caso, o 5, como ele é um número primo, eu só vou conseguir dividir por ele mesmo. Vou continuar aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Quando acaba todos, né, 1, aí acabou o procedimento. Qual é o MMC, então, no caso? O MMC é a multiplicação desses números, desses fatores primos que nós fizemos aqui a decomposição. Nós vamos multiplicar. Tanto faz eu começar de cima para baixo, como de baixo para cima, não vai alterar nada. O resultado final vai ser o mesmo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então, nós dizemos que o MMC, a multiplicação desses números deu 120. Então, nós dizemos que o MMC de 24 e 60 é o 120. Este é o cálculo, portanto, pelo processo de decomposição. Agora, lembrar uma coisa. Nós não podemos, para o MMC ficar certinho, nós não podemos deixar de dividir quando é possível. Por exemplo, se nessa linha falar, eu dividisse o 3 e não dividisse o 15, eu baixasse o 15, achasse que não desse para dividir, que não dava para dividir e eu abaixava o 15, o resultado iria alterar, certo? Então a gente não pode esquecer que quando, se o número dá para dividir pelo primo que a gente está colocando aqui, tem que ser dividido, senão o procedimento não vai bater com o MMC do número real. É isso, então, o cálculo do MMC pelo processo prático. São um exemplo muito importante, eu quero que vocês registrem no caderno de vocês, façam, entendendo e registrem para vocês terem como modelo. Tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula.